Olá, meus amados irmãos, esse é o nosso Paripense, pensando com o pastor Adalto Rocha. Do meu lado, o nosso convidado especial, o pastor Adriano Menezes. Uma alegria, meu amigo, saudação, muito bom estar com você, é a primeira vez a gente participando juntos e podendo falar com você que está nos acompanhando nesse programa que o seu nome já é um convite a refletir, parar e pensar. E o tema de hoje é um tema muito importante, nós vamos estar abordando um tema sobre a igreja e a política, não é isso, pastor Adriano Menezes? Esse é um tema que é motivo de muitas e muitas horas de bate-papo esses dias. E confesso que quando você me fez o convite, eu digo que esse é um homem de muita coragem, mas estamos juntos. Nós não vamos arregar e vamos conversar sobre esse assunto tão importante nesses dias atuais. Louvado seja Deus, você é convidado a compartilhar esse momento aqui conosco, você é convidado a assistir com seus amigos, com seus colegas, porque eu creio que vai ser um momento edificante para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, no nome de Jesus. Pastor, qual é a importância mesmo da igreja e a política nos nossos dias? Bom, com muita alegria, eu quero conversar com você algumas coisas e do lado de lá, você que está nos assistindo, você é livre para comentar, compartilhar, curtir e se isso é de relevância, manda para alguém. Porque o assunto que hoje está em voga, sentado nessa mesa, é um assunto que merece uma reflexão ao longo de muitos anos. E nós não vamos conseguir pontuar tudo num momento como esse. Todavia, é por não ter entendido a importância da política que a igreja tem se omitido e falhado em muitas coisas. Durante muito tempo, em 2 décadas que eu estou pastoreando, eu estou encontrando pessoas dizendo assim, política não é coisa de Deus, política é coisa do cão. Espera aí, deixa eu te perguntar uma coisa. A igreja é uma instituição espiritual, mas a igreja também é uma instituição administrativa. Ela tem estatuto, ela tem regras, ela está sujeita às leis. E eu pergunto para você, quem faz as leis? Os deputados, os vereadores. Então, se ela está ligada a estas coisas, a igreja não pode dizer que ela não precisa de política. Porque são as leis feitas no Senado, na Câmara, seja legislativa, municipal, ou estadual ou federal, que vão regimentar ou vão direcionar a igreja no seu âmbito administrativo. Quanto questão espiritual, ela depende só de Deus. Mas quanto questão política, nós precisamos amadurecer e entender que a política faz parte da vida da igreja. O que não faz parte, politicagem. E é por conta desse princípio de politicagem que as pessoas hoje estão fechando o coração para todo o assunto que é política. Mas a política é um assunto muito amplo na Bíblia. É muito amplo, basta você ler as Escrituras, basta você ler um pouco de história. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje, sobre a igreja e a política. Mas, pastor, qual é a diferença mesmo de política, como o senhor falou, para politicagem mesmo? A palavra política vem do grego polis, e ela conota a ideia de cidade. Um povo que se reúne para discutir ideias. E olha que coisa interessante, é o mesmo vernáculo que se usa para a igreja. Porque de onde nasce a expressão igreja? A primeira vez que a palavra igreja é encontrada na Bíblia é lá em Mateus, quando Jesus diz para os seus discípulos, eu edificarei a minha igreja. E que coisa boa saber que a igreja nem é minha nem é sua, é dele. Mas essa expressão igreja não foi Jesus que inventou. Essa expressão igreja é grega, vem do grego eclésia e significa chamados para fora. Peraí, mas por quê? O que isso tem a ver? Todas as vezes que vinha o mensageiro das batalhas, que vinha de algum lugar, ele chegava no Areópago e ele gritava ao povo e eles saíam para fora. Por isso o nome igreja. Saíam para fora para ouvir notícias, ouvir as boas novas de vitória, de estratégia e decidir os rumos. Então, se a palavra igreja ou eclésia conota a ideia de um povo que tem informação e decisão, então a igreja também está junto desse âmbito político que é lugar de informação e decisão. A politicagem é quando nós bagunçamos isso, levamos para uma linha de pensamento muito desrespeitoso, quando nós transformamos os pensamentos em algo promíscuo, em algo confuso. Então, a politicagem é pegar aquilo que é correto e, numa linguagem muito cearense, bagunçar o negócio, vacalhar o negócio. E a politicagem, essa sim, tem origem no coração maligno do homem, mas a política tem origem em qualquer instituição que precisa de governos. E quem criou as instituições? O próprio Deus, né? Ele criou Adão e Eva, e quando cria Adão e Eva, ele dá governo para Adão. Ele diz, você vai pôr nome, você vai fazer, isso é governo.
Então, desde o princípio já havia um princípio de política, de polis, de administração. Bom, vamos pensar um pouco na questão da Bíblia. Deus se revela na sua palavra através do seu povo. E vamos pensar então no povo de Hebreus. Quem eram os líderes dos hebreus? Vamos falar um pouquinho do capítulo 12. Ela era regimentada por um governo patriarcal. Abraão. Deus chama Abraão, dá diretrizes a Abraão, e Abraão não é apenas um pai da fé, ele também é o guia daquele povo. Para onde vamos, como vamos fazer, se compramos ou se vamos vender. E aí nós temos vários patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Vamos pensar em José, um patriarca. Ele é patriarca, o sucessor de Jacó. E é ele quem vai dar os rumos administrativos de sobrevivência de Israel. Isso é governo. Não consigo ver isso. Então vamos um pouquinho mais adiante. Vamos chegar na época dos juízes. Depois da morte de Moisés, depois da morte de Josué, eles estão na terra prometida. E o livro de Juízes tem esse nome porque temos um governo de juízes. E eles estão governando, o primeiro deles é Otiniel, estão governando o povo. E a Bíblia relaciona isso com muita propriedade. Eude, Otiniel e tantos outros, conhecidos entre nós, Sansão, Débora e por aí se vai. Juízes. E o que é mais interessante é que a Bíblia diz que todas as vezes que o povo gemia e clamava a Deus, Deus levantava um juiz. Quem é que estava levantando? Deus. Então, se é Deus que está levantando, então Deus está dizendo, isso faz parte da minha criação. Não consigo ver isso. Então, vamos um pouquinho mais para frente. Vamos pensar na era monárquica. Nós temos o rei Davi e tantos outros reis. O primeiro rei, Saul. Davi, Salomão e por aí se segue. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele adora a Deus, ele serve a Deus, mas ele também administra. Ele tem a atribuição de unificar as tribos de Israel e é Davi que vai fazer a cidade de Jerusalém. Construir a capital de um império onde assim o povo poderia habitar seguro. Isso é monarquia, isto é governo. E isso está na Bíblia, está nos homens de Deus, está na história. Então, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, estas coisas são comuns, estão presentes. E se estavam presentes lá, por que não estaria presente agora? Porque tanto preconceito, né? Hoje já estamos vivendo. Eu acredito que hoje seja um período que a igreja tem se levantado, mas muitas pessoas estão com esse preconceito, achando que igreja e política não tem nada a ver. E pelo relato aqui do pastor Adriano, a gente compreende que tem tudo a ver desde o princípio. Adão e Eva, ele percorreu aqui no período dos juízes. E se você viesse para o Novo Testamento, pastor Adriano? Meu Deus, se nós chegarmos no Novo Testamento, nós vamos encontrar um relato de histórias do Evangelho entrando em Roma, do Evangelho sacudindo o mundo. E quando diz o Evangelho entrou em Roma, o Evangelho sacudiu o mundo, o que o Evangelho faz? Ele salva a alma das pessoas, mas ele transforma a maneira de viver dessas pessoas. Isso é espiritual e natural. Quando o Evangelho chega na vida de alguém, ele não apenas transforma a sua questão espiritual de fé, ela transforma a sua maneira de viver. E se ela transforma a sua maneira de viver, você é um indivíduo, está inserido numa sociedade. Se nós somos transformados, nós influenciamos o lugar que estamos. Automaticamente, nós damos rumo à nação, damos rumo ao lugar. Vamos pensar em Atos. Em Atos, diz no capítulo 16, que eles estão preocupados porque os homens que alvoroçaram o mundo chegaram em Bereia, chegaram em Tessalônica, melhor falando. Eles mexeram com o mundo. Então, a história do Evangelho, do Novo Testamento, mostra uma igreja que mexeu com o mundo. E se isso ainda não for perceptível, basta ler Mateus 16. Jesus diz, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Durante muito tempo, as pessoas pensavam que esse texto era uma defesa. O inferno atacando e a gente se defendendo. Mas o verbo no original é uma igreja indo para frente e o inferno não conseguindo barrar. E aonde está atuando o inferno? A igreja deve estar ali, bombardeando. Se o inferno está bombardeando as famílias, a igreja tem que chegar junto. Se o inferno está bombardeando a cidade, os bairros, os moradores, a igreja chega junto. E o inferno se levantou para bombardear a política. Se levantou para levar a administração de um país a um nível tão caótico que só a igreja
pode agora se levantar e fazer a diferença. Quando eu falo isso, eu falo com muita responsabilidade. Na psicologia, pastor Adalto, você que me escuta, nós estudamos que existe na sociologia instituições que primam pelo bem moral de um povo. Essas instituições são a justiça, a política e a igreja. Veja só, a justiça, a política e a igreja. O que nós temos de retrato no cenário atual? Nós temos uma instituição jurídica que perverteu o direito. Já dizia Abacuque que o povo negocia o direito por um par de sandálias. E se era assim no tempo de Abacuque, como é que não está agora? Se ele tivesse agora, ele dizia, o povo afrouxa a lei. A justiça se perverteu. Então sobra duas, a política e a igreja. O que aconteceu com a política? Eu não preciso nem explicar. Escândalos e mais escândalos revelando que a política se tornou um lugar de troca de favores, de corrupção, de tanta promiscuidade. Então sobrou quem? Sobrou a igreja. A igreja é a única barreira que está impedindo a destruição de um povo. A igreja é a única instituição que prima pelo equilíbrio de um lugar. E é por isso que a igreja está se levantando. Porque quando a igreja se levanta, ela está dizendo, esse é o nosso papel. Nós viemos para dar sal. E sal, além de dar gosto para a comida, ela impede que a comida apodreça. Sabe por que uma população está apodrecida? Porque a igreja se torna omissa. Mas sabe por que uma geração pode ser salva? Porque a igreja assumiu o seu papel de igreja. Então, louvado seja Deus, aqui o nosso parepense, o pastor Adriano Menezes, aqui falando um pouquinho sobre a política e a igreja. Então, a política e a igreja, elas devem caminhar junto, pastor. Olha, pastor Adalto, eu gosto da história. Antes de me formar em teologia, história é um assunto que me aprecia muito, porque se você quer evitar erros futuros, é só ler o passado, é só ler a história, e você vai descobrir. Já dizia Salomão que nada do que existe hoje é novo. Já foi, já aconteceu um dia. E quando nós estudamos sobre história, a gente vai ver a história da igreja muito presente nessa pergunta que você está falando. Por exemplo, se você chegar exatamente no terceiro século, nós encontramos a formação de uma cidade chamada Constantinopla. Constantinopla é a cidade que vai abrigar os cristãos que estão sendo perseguidos por Roma. Naquela fúria de Nero, naquela fúria dos imperadores romanos, eles agora recebem um apoio desse rei, e esse rei agora, Constantino, constrói uma cidade, Constantinopla, para abrigar. E quando ela abriga essas pessoas de todos os lugares, de todas as etnias, esse lugar se torna a cidade mais próspera da Europa. Durante muito tempo, a cidade de Constantinopla foi a cidade mais próspera, que mais se desenvolveu. E é nessa cidade que acontece aquilo que está em Gálatas capítulo 5, versículo 28. E o que está lá? Que em Jesus não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há grego e nem judeu. Antes do Evangelho, os povos eram divididos entre judeus e não judeus. Os povos eram divididos entre homens e mulheres, o homem com seus direitos e as mulheres sem nenhum. Eram divididos entre senhores e escravos. Aí vem Jesus e quebra isso. E Jesus agora, sem acepção de pessoas, unifica todo mundo. E no terceiro século, a igreja com a mentalidade transformada, vivenciando em Constantina, constrói uma cidade próspera. E porque ela é próspera, que o Evangelho está naquela cidade. Uma igreja diferente, fazendo uma cidade diferente. Um pouco mais adiante, a gente pode pular alguns anos, nós vamos chegar no século XVI. No século XVI, nós temos a era da Reforma Protestante. A Reforma Protestante não apenas foi um movimento religioso, ela foi um momento que mudou a história do mundo. O mundo pode ser dividido entre antes da Reforma e pós-Reforma. Só basta ler um pouquinho de história e você vai ver que antes da Reforma havia uma era chamada renascentista. O renascentismo também era chamado de Era das Trevas. Por quê? Porque era uma época em que as pessoas questionavam tudo, questionavam Deus, questionavam a Bíblia, questionavam tudo. Aí vem a Reforma, e ao contrário do questionário, ela tem respostas. Então a Reforma é a resposta ao renascentismo. Se aqui se pergunta por que Deus é assim, por que Deus faz isso, por que acontece isso, na Reforma nós temos as respostas, nós temos as proposituras sendo apresentadas. E na Reforma Protestante, o mundo é sacudido a pensar de maneira equilibrada.
E a reforma agora abraça as pessoas, levando elas a viverem um impacto que vai transformar. E começa essa transformação aonde? Primeiro, no conhecimento. Martim Lutero era monge e professor. E ele agora tinha como foco de sua alma traduzir a Bíblia para o alemão. Porque ele sabe que quanto mais as pessoas conhecem, melhor as pessoas se posicionam, melhores as pessoas vivem, melhor as pessoas caminham à luz daquilo que conhecem. Já dizia o profeta Oséias, o meu povo é destruído. Falta de conhecimento. E aí vem a reforma com a ideia de levar conhecimento às pessoas. Claro que traduzindo a Bíblia para o alemão, não resolvia o problema, porque não bastava ter a Bíblia na língua, tinha que ensinar o povo a ler. E naquela época, a escola e a leitura eram atribuições dos grandes feudais, do clero. E aí vem Martim e diz assim, você vai ler, você vai descobrir a ler. E o povo aprendeu a ler lendo a Bíblia Sagrada. E aí o que a reforma faz? Basta você entrar em qualquer site de conteúdo educacional e você vai descobrir que Martim Lutero é o pai dessa nova escola. Não é à toa que o movimento da reforma cria universidades como a de Harvard. É lá que nasce esse tão conceituado até hoje momento, lugar de princípios, de conteúdo, onde nascem os grandes pensadores. Nós vamos encontrar a Universidade de Amsterdã, nós vamos encontrar a Universidade de Yale. E eu parei um pouco para pesquisar sobre isso. A Universidade de Yale é uma universidade americana que foi formada por pastores batistas. E nesta universidade saiu a maioria dos presidentes norte-americanos. Você percebe? A igreja transformada, ensina o povo a estudar, forma grandes centros universitários, forma pensadores que governam o mundo. Então a igreja e a política sempre andaram lado a lado, caminham juntas. A reforma vai influenciar um moço chamado João Calvino. João Calvino, ele defende essas bandeiras, só que com muito mais propriedade no sentido político. Em que sentido? Quando ele vem para a França, ele pega as ideias de Martim Lutero, a salvação pela fé, do homem ter acesso às escrituras, o homem ter a liberdade, ele e Deus, e ele leva para a França com uma visão de que o evangelho mude a cidade. É Calvino que vai construir sistemas de irrigação, sistemas de tratamento de esgoto, porque ele tinha uma visão. Uma igreja que se volta para a cidade, faz uma cidade se voltar para Deus. Esse é o nosso lema. A gente vive isso em Barroquinha, você sabe muito bem. Então, a ideia de Calvino muda a França. Quais são os lemas da França hoje? Igualdade, fraternidade e lealdade. Por que tudo isso? Porque são princípios do Evangelho. O Evangelho chega na vida de alguém e transforma o meio em que ela está vivendo. Que coisa fascinante. E se a gente continuar estudando mais um pouquinho, nós vamos encontrar os avivamentos. As histórias dos avivamentos são fenomenais. Por exemplo, nós temos o mais conhecido avivamento de Azusa. Ali com o pastor... esqueci o nome dele agora, me ajuda? Bom, nós temos um grande avivamento que acontece com o pastor Seymour. E ele sai agora com a chama no seu coração, levando a palavra para as pessoas. Mas o maior avivamento que nos influencia aqui na nossa igreja, por exemplo, é o avivamento anterior de Azusa, o avivamento de Gales. E lá no país de Gales se monta uma equipe de missionários que se espalham pelo mundo. Para onde os missionários vão? Para o mundo, evangelizar. E aonde esses missionários chegaram, esses missionários foram defensores de culturas, e eu fiz questão de pontuar algumas coisas aqui. Eles lutavam para quebrar a abolição, para destruir a escravatura, ou seja, a abolição dos escravos. Eles lutavam com a palavra para impedir o tráfico das pessoas e a prostituição das mesmas. Lutavam para proteger a queima de hereges e genocídio de deficientes físicos. Porque naquele tempo, a pessoa nascia com alguma deficiência, ele era queimado. E aí vem o Evangelho com uma nova ideia, com uma nova visão, fazendo com que as pessoas parassem de sacrificar crianças. Vamos lembrar de Moloque, que queimavam seus filhos ao deus Moloque. Aí vem o Evangelho e luta por isso. Isso tudo é fruto de um avivamento. E onde eu estou querendo chegar com isso? Porque se um avivamento mudou a geração passada, pode mudar a nossa geração, pode mudar. nossos dias. E aonde brota um avivamento? Na igreja. Pastor, mas a impressão minha, ou a igreja ela esqueceu disso, essa questão de se envolver na política?
Na verdade, a igreja foi muito mal informada. Nós temos uma geração que está acostumada a digerir tudo que dão, não uma geração que raciocina. E já dizia John Stott, crer também é pensar. Nós somos uma geração que se alimenta do que as pessoas dizem. E não buscamos, não lemos, não questionamos. E nos nossos púlpitos, os nossos pastores no passado eram homens que tinham uma vida sobrecarregada, que iam para a roça, que trabalhavam, chegavam de noite e não tinham tempo para uma mensagem bem estruturada, bem mastigada. Então eles pregavam a simplicidade do Evangelho e esqueciam da sua profundidade. E nisso foi formando uma geração de pessoas que desprezaram áreas como esta. Desprezaram áreas como a sexualidade, por isso nós estamos enfrentando tantos problemas na geração atual. Desprezaram áreas como a política, por isso a política se tornou um campo, um território de Satanás, porque a igreja esqueceu essa área. É como se ela estivesse evangelizando um bairro e desprezando o outro. E o que está acontecendo agora é a consequência da omissão do passado, da omissão dos líderes. E eu não digo que eles foram omissos por irresponsabilidade, mas por falta de tempo, de conteúdo, conhecimento para isso. Então agora a batata quente ficou na nossa geração. Eu e você, somos pastores de uma geração presente, temos a responsabilidade de dizer a essas pessoas: ei, pare e pense. Pare, pense, analise sobre a política a qual estamos vivendo nesse cenário no ano de 2022. Qual seria o conselho, pastor? Porque muitas pessoas falam que se um crente se envolver na política, do jeito que a política é corrompida, essa pessoa também vai entrar no mesmo caminho. Será que isso é verdade, pastor? Se esse princípio fosse verdade, então nós teríamos que dizer: nenhum crente entre na polícia. Porque na polícia existem policiais corruptos, que recebem subornos. Então nenhum crente poderia ser policial. E isso não é a verdade. Tem muitos policiais, homens de Deus, honestos. Na nossa igreja nós temos homens de Deus. Um abraço para os nossos irmãos. Nós deveríamos dizer então para nenhum crente ser comerciante, porque comerciante só nega impostos. Mas o problema não é a polícia, o problema não é o comércio, o problema é a pessoa. E a mesma verdade serve para a política. O problema não é os políticos, o problema não é a política, o problema é os políticos. São as pessoas. Então não é que a política seja do diabo ou que ela perverte a pessoa. O pervertido, que já entra lá sem base, sem estrutura de vida com Deus, se torna refém de Satanás. Então, como meu irmão policial pode ser um bom homem defensor da cidade, como meu irmão pode ser um comerciante próspero, o meu irmão pode ser um líder que influencia. Senão, a Bíblia não contaria a história de um moço chamado Daniel. Daniel foi uma das vozes mais influentes no Império Babilônico. E o que era o Império Babilônico? O Império idólatra. E aí Deus levanta Daniel, e por causa de Daniel um monte de gente não morreu. Quando o rei decretou que iria morrer todo mundo que não soubesse interpretar aquele sonho. Daniel está lá, interpreta o sonho. E a atitude, a liderança de Daniel, uma liderança política saudável, faz com que ele permaneça no reinado de 3 reinos. Nabucodonosor, Dario e Ciro. Lá está ele. Então o problema não era a Babilônia. O problema não era onde Daniel estava. O problema é a pessoa. E como Daniel tinha compromisso, ele muda o lugar que tem. Se o crente não tem compromisso, ele nem precisa ser político. Ele bagunça o lugar onde ele está, seja na escola, seja em qualquer lugar. E, pastor, muitas vezes a gente olha para o cenário político que vivemos hoje, a gente tem essa dificuldade hoje de ver essa mesma visão sua, que é a pessoa em si, não é o político, é a pessoa em si. E para a gente é escolher mesmo candidatos assim, que cumprem com os princípios bíblicos. Eu vejo que está difícil, pastor. Olha, nunca foi tão difícil, né? Mas deixa eu te dizer, também nunca foi tão fácil. A Bíblia, ela tem resposta para tudo. A Bíblia ensina a comer ovo. Então, se a Bíblia se preocupa com coisas básicas, você acha que ela não teria resposta para isso? Claro que tem. Em Deuteronômio 17, Deus está dizendo: quando vocês entrarem na terra que eu darei a vocês, e lá houver um rei, então ele dá descrições para isso. E no capítulo 17, do versículo 15 adiante, ele começa as descrições. Primeiro, não escolha um estrangeiro. Escolha um dos teus irmãos. Então aqui nós temos um quesito. Vai escolher alguém? Escolha alguém da sua fé.
Ah, pastor, mas não tem. Não tem ninguém aqui na minha cidade, ninguém saiu candidato, não tem nenhum irmão e eu não conheço. Eu continuo a lista. Escolha alguém que não aprisione as pessoas ao pecado. O versículo diz que quando for escolhido alguém, seja alguém que não volte para o Egito. Voltar para o Egito significa voltar para a vida mundana. Então aqui eu tenho um parâmetro. Escolha alguém que não faça você ser prisioneiro do pecado. Número 3, escolha alguém que conheça a palavra. Número 4, alguém que tenha valores por família. O texto diz assim, alguém que não tenha 2 mulheres. Está falando de família. Alguém que protege a família, alguém que conhece a palavra, e encerra no versículo 19, dizendo alguém que teme ao Senhor. Nós temos aí 5 características. Será que não dá para escolher um irmão que tem compromisso com a liberdade em Cristo, que ame a família, um homem que conheça a palavra e que tema ao Senhor? Mas para ser mais preciso, ela encerra no versículo 20 e diz, você que for rei, guarde o seu coração para que não se ensoberbeça, para que o Senhor teu Deus não venha contra ti. Então vamos imaginar que hoje eu estou escolhendo você para ser meu representante. Você é um homem de Deus, respeita a família, você conhece a palavra e teme. Mas amanhã você se ensoberbeceu, você se afastou dos caminhos do Senhor. Deus vai tratar contigo. E eu passo a olhar para você e dizer assim, meu irmão se afastou dos princípios e dos parâmetros, então nunca mais eu vou votar em você. Então você já não é mais a minha opção, porque você quebrou todas as outras coisas. Então é simples de conhecer, de buscar isso. E quando nós buscamos, nós encontramos. E no tempo atual, nós estamos diante de um cenário em que você tem essas 2 realidades opostas. Um de um lado e um do outro. É fácil de escolher. E quando nós dizemos assim, não, a igreja não deve se posicionar nisso, nós estamos sendo meninos na fé, imaturos. Por exemplo, deixa eu trazer a você um relato de um homem que você ouviu muito falar, Martin Luther King. Você sabe quem foi ele? Martin Luther King foi um pastor. Ele foi o quê? Foi um pastor. E ele se levantou, em sua época, ele se levantou para revolucionar o lugar em que ele estava. E como? Ele estava contrariado com as mazelas em que via, com as coisas que ele vivenciava, a segregação racial, o desprezo com os negros, e ele levanta a sua voz. Ele foi morto por isso, mas ele lutou defendendo bandeiras. Mais tarde, esse homem é o homem que cria a mudança nos Estados Unidos, que abre a porta para que os negros e os brancos possam sentar na mesma cadeira, para que haja liberdade racial e não haja mais esse preconceito. E esse moço, pastor, que defendeu princípios estes que estão alinhados com as Sagradas Escrituras, esse moço depois ganha o Prêmio Nobel da Paz. E é dele uma frase dizendo, nós temos que construir diques de proteção para que as barragens da destruição não desmoronem os nossos valores. Eu vou repetir para você guardar. Temos que construir diques de proteção para que as barragens da destruição não destruam os nossos valores. Essa palavra de Luther King deve ser pensada na época atual. O que a igreja precisa fazer? Construir diques de proteção. E é por essa razão que, como pastor, eu tenho me posicionado. Eu não tenho um partido, mas eu tenho princípios. Eu não tenho uma bandeira partidária, mas eu tenho uma bandeira que eu defendo. Nós cantamos. Na igreja nós cantamos recentemente uma canção que diz assim, um pendão real vos entregou o rei. A vós, soldados seus, corajosos, pois, em tudo defendei, marchando contra o mal. E aí vem o coro. Acho que você conhece assim, não sei. E o coro diz assim, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Qual é o pendão do Evangelho, meu pastor? Palavra. É esta palavra. O que esta palavra defende, essa é a minha bandeira. O que esta palavra defende, esse é o meu posicionamento. Se esta palavra não defende, essa não é a minha bandeira. E a igreja precisa levantar este pendão real e quem nos entregou ao rei. Então, quem tem compromisso com a palavra, esses seriam os candidatos certos para a gente estar votando, né, pastor? Essa é a melhor orientação. Se alguém defende essas bandeiras, é aqui que nós iremos defender.
Me permita ser um pouco mais preciso, meu pastor. Fique à vontade. Eu tenho 2 décadas que eu pastoreio pessoas e eu estou vendo pela primeira vez em 27 anos de fé. Eu me converti aos 13. E eu estou vendo pela primeira vez um cenário propício para o avivamento. Como assim? Eu estou vendo um levantar de bandeiras que nem a igreja mais levantava. Bandeiras como família, bandeiras como proteção da criança, bandeiras como a santidade, a pureza dos inocentes, e aí vai desde proteção da vida ainda uterina. Todas essas bandeiras estão sendo levantadas, que são bandeiras do Evangelho. E estas bandeiras levantadas estão extrapolando as paredes da igreja. Elas chegaram no mundo, elas chegaram lá fora. Há pessoas não crentes dizendo: eu sou a favor da vida, eu sou contra o aborto. Isso é princípio. Eu sou a favor da família tradicional, eu sou contra a erotização das nossas crianças, eu sou contra a legalização das drogas. Isso são princípios. E quando eu estou vendo isso, eu estou me lembrando da época em que o povo estava na Babilônia. O povo saiu do Egito, o povo saiu de Israel, se tornaram prisioneiros. E prisioneiro na Babilônia, sem esperança, Deus levanta um homem. Seu nome, o rei da Babilônia, o rei Ciro. Deus levanta ele e chama ele de meu servo. E diz: despertei o espírito de Ciro. Zacarias descreve mais forte ainda, dizendo: e depois despertei o espírito do sacerdote, que na época era Josué. Despertei o espírito de Zorobabel. Deus desperta o espírito desses governantes para que seja um cenário montado para o avivamento. Ele é despertado, chama o povo e diz assim: quem de vocês volta para Jerusalém para reconstruir a cidade? 50.000 homens estão voltando e eles estão reconstruindo os muros, o altar, a cidade. O capítulo 8 de Neemias diz que esse povo reconstruiu e eles agora pararam de 6 da manhã ao meio-dia para ouvir a palavra. O resultado disso, um grande avivamento. Nesse avivamento, o povo estava atento, ouvindo a palavra. O povo se ajoelhava, o povo erguia as mãos. E eu estou dizendo isso para dizer que eu sinto que vem vindo um avivamento. Porque pela primeira vez eu estou vendo um despertar. E esse despertar começou lá fora. Como Deus despertou o rei Ciro, Deus está despertando uma voz nessa nação. E a igreja precisa entender o que está acontecendo. É hora de nós nos posicionarmos alinhado com uma visão de reino, porque vem vindo um avivamento. E o avivamento não é resultado da política, mas ele passa pela política. Porque se o avivamento transforma você e sua família, ele transforma o meio em que nós vivemos. Ela transforma a maneira de que as pessoas caminham e se relacionam. E essa mudança chega nas casas legislativas. Louvado seja Deus, esse é o nosso Paripense, pensando com o pastor Adalto Rocha. Do meu lado aqui o pastor Adriano Menezes. Muito obrigado, pastor, por a sua participação. Que Deus continue lhe abençoando, lhe usando poderosamente no nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, PR Paripense, com o pastor Adalto Rocha, sempre temas importantes dos nossos dias. E que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. E no dia 30 de outubro, escolha candidato que viva o princípio da palavra de Deus, que respeite e tenha tempo